Roteiro: humilharam o pedreiro analfabeto até que ele construiu sua própria empresa. Capítulo 1. Origens humildes. Quando a vida começa na poeira. José Silva nasceu em 1978, na pequena cidade de Carpina, no interior de Pernambuco, em uma família onde sobreviver era um desafio diário. Seu pai, trabalhador rural sem registro em carteira, ganhava por dia o equivalente a menos de um salário mínimo por mês. Sua mãe, dona de casa, cuidava de 7 filhos em uma casa de 2 cômodos com chão batido e paredes de taipa. Aos 8 anos, quando deveria estar na escola aprendendo a ler e escrever, José já carregava baldes d'água para ajudar na renda familiar. A escola mais próxima ficava a 7 quilômetros de distância, um trajeto impossível para uma criança descalça que precisava trabalhar para comer. Escola é luxo de rico, dizia seu pai. Menino tem que aprender a trabalhar cedo se quiser comer. A primeira vez que José viu uma obra de construção civil foi aos 10 anos, quando acompanhou um vizinho até a capital, Recife. Ficou hipnotizado vendo homens transformando pilhas de tijolos e sacos de cimento em paredes sólidas. Um dia, eu vou fazer casas bonitas como essas, sussurrou para si mesmo, sem imaginar que aquelas palavras profetizavam um futuro que parecia impossível para um menino analfabeto do interior. Aos 12 anos, José tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Fugiria para Recife em busca de trabalho na construção civil. Com apenas a roupa do corpo e R$ 5 no bolso, economia de meses vendendo água nas feiras locais, ele se despediu da família sem saber se um dia voltaria. Arro. Capítulo 2. Os primeiros passos. Aprendendo na dureza. Chegar em Recife foi como pousar em outro planeta. José nunca havia visto prédios tão altos, carros tantos, pessoas andando com tanta pressa. Dormiu na rua durante 3 noites, até conseguir seu primeiro emprego como ajudante de pedreiro em uma obra no bairro de Boa Viagem, ganhando 15 reais por dia, quando havia trabalho. Seu primeiro mestre de obras, Sr. Antônio, um homem experiente de 50 anos, percebeu algo especial no menino magricela que chegara do interior. Esse aí tem fome de aprender, comentou com outros operários. Olha como ele presta atenção em cada movimento, cada técnica. Enquanto outros ajudantes conversavam nos intervalos, José observava atentamente como os pedreiros mais experientes nivelavam paredes, aplicavam massa corrida, assentavam azulejos. Morava em um barraco de madeira compensada em uma comunidade na periferia, dividindo o espaço de 2 metros por 2 com outros 4 trabalhadores. Não tinha cama, dormia em um colchão fino no chão. Comia uma vez por dia, geralmente feijão com farinha, ocasionalmente um ovo quando sobrava dinheiro, mas nada disso importava. Estava realizando seu sonho de trabalhar com construção. Aos 14 anos, José foi promovido a meio-oficial. Agora ganhava 25 reais por dia e podia executar tarefas mais complexas, como reboco básico e assentamento de blocos. Era motivo de orgulho, mas também de inveja. Alguns colegas mais velhos não aceitavam que um moleque do interior progredisse tão rapidamente. Deno, capítulo 3. A humilhação que mudou tudo. O dia mais difícil. O episódio que marcaria José para sempre aconteceu quando ele tinha 16 anos. Trabalhava em uma obra de luxo no bairro nobre de Casa Forte, um condomínio residencial para famílias de alta renda. Havia se tornado pedreiro oficial e era reconhecido pela qualidade de seu trabalho, mesmo sendo o mais novo da equipe. Em uma manhã de terça-feira, o dono da construtora, Dr. Eduardo Mendonça, apareceu na obra para uma inspeção de rotina. Homem de 50 anos, formado em engenharia civil, dirigia uma Mercedes-Benz e usava roupas que custavam mais que o salário mensal de José. Era o tipo de pessoa que José admirava e sonhava um dia se tornar. Quando o Dr. Eduardo se aproximou da parede que José estava revestindo, o jovem pedreiro ficou nervoso, mas orgulhoso. Havia caprichado naquele serviço, deixando o reboco perfeitamente liso e nivelado. Era uma das melhores paredes que já havia feito. Quem fez este serviço? Perguntou o Dr. Eduardo ao mestre de obras. Foi o José, doutor. O menino tem mão boa para a massa. Dr. Eduardo olhou José de cima a baixo. O jovem estava sujo de cimento, com a roupa rasgada e os pés descalços dentro de botas emprestadas 2 números maiores. Esse moleque analfabeto fez isso? Perguntou em tom de desdém. Impossível. Alguém deve ter ajudado ele. Nanner, capítulo 4. O despertar. Quando a dor vira combustível. As palavras de Dr. Eduardo ecoaram na cabeça de José durante dias.
moleque analfabeto. A forma como foram ditas, com desprezo e incredulidade, doeu mais que qualquer pancada física. Não era apenas sobre não saber ler, era sobre ser considerado incapaz, inferior, sem potencial. Naquela noite, sozinho em seu barraco, José tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Vou mostrar para esse doutor e para todo mundo que esse moleque analfabeto pode ir muito mais longe do que ele imagina. Era mais que uma promessa. Era uma declaração de guerra contra todas as limitações que o mundo tentava impor sobre ele. O primeiro passo foi brutal: aprender a ler e escrever. Aos 16 anos, José se matriculou em uma escola noturna de educação de jovens e adultos. Depois de 10 horas trabalhando pesado na obra, caminhava 3 quilômetros até a escola, onde estudava das 19 horas às 22h02. Chegava em casa exausto, mas ainda ficava acordado até meia-noite, praticando no caderno as lições do dia. Seus colegas de obra zombavam. José virou estudante, agora quer ser doutor, diziam com sarcasmo. Pedreiro que estuda vira o quê? Pedreiro formado? Riam. Mas José ignorava tudo. Tinha um objetivo maior que não podia explicar para ninguém, nem mesmo para si mesmo naquele momento. Os primeiros meses foram tortura pura. Suas mãos, acostumadas a segurar colher de pedreiro e martelo, mal conseguiam segurar o lápis. As letras saíam tortas. As palavras pareciam códigos impossíveis de decifrar. Várias vezes pensou em desistir. Capítulo 5. Os pequenos milagres, quando a persistência gera frutos. A primeira palavra que José conseguiu escrever corretamente foi construção. Lembra perfeitamente do dia. Era uma quinta-feira chuvosa de outubro. Ele estava na cozinha do barraco, iluminado por uma lâmpada fraca, quando finalmente as letras se organizaram no papel de forma legível. Chorou. Chorou como não chorava desde criança. A partir daquele momento, o mundo começou a fazer mais sentido. Placas de rua, instruções em embalagens, contratos de trabalho. Tudo que antes era hieróglifo, agora tinha significado. José descobriu que tinha sede de conhecimento. Lia tudo o que encontrava: jornais velhos, revistas descartadas, manuais de construção emprestados. Na obra, começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Lia as plantas arquitetônicas, entendia as especificações técnicas, fazia cálculos simples de materiais. Os mestres de obra notaram. José está diferente, comentavam entre si. Parece que virou engenheiro da noite para o dia. Aos 18 anos, José concluiu o ensino fundamental na educação de jovens e adultos. Foi o primeiro da família a ter um diploma, mesmo que básico. Sua mãe chorou quando ele mostrou o certificado. Meu filho virou doutor, disse, sem entender direito o que significava, mas sabendo que era importante. Mas José não parou por aí. Se matriculou no ensino médio noturno. Agora, além de trabalhar 10 horas por dia e estudar 3 horas por noite, dedicava os finais de semana a cursos técnicos gratuitos: elétrica básica, hidráulica, leitura de plantas. Dormia 4 horas por noite. Seu corpo gritava de cansaço, mas sua mente estava em chamas. Urder. Capítulo 6. A ascensão. Quando o talento encontra a oportunidade. Aos 20 anos, José era conhecido em todo o setor de construção civil de Recife como o pedreiro que sabe de tudo. Dominava todas as etapas de uma construção: fundação, estrutura, acabamento, instalações. Mais importante, sabia ler plantas, fazer orçamentos, calcular materiais, conversar com engenheiros de igual para igual. Seu salário havia triplicado em 2 anos. Ganhava 2.500 aros mensais, valor excepcional para um pedreiro na época. Mas José tinha objetivos maiores. Começou a aceitar bicos nos fins de semana, pequenas reformas e construções residenciais. Eram trabalhos que fazia sozinho, do projeto à execução. A primeira casa que construiu integralmente sozinha foi para Dona Maria, uma professora aposentada que queria uma residência simples no interior da cidade. José não apenas construiu, projetou. Desenhou a planta, calculou os materiais, gerenciou toda a obra. O resultado impressionou até engenheiros experientes. Como um pedreiro sem faculdade consegue fazer um projeto tão bem elaborado? Perguntavam. A resposta era simples. José estudava 12 horas por dia há 4 anos. Lia tudo sobre construção civil que encontrava. Assistia vídeos técnicos, fazia cursos online gratuitos. Havia compensado décadas de falta de educação formal com uma educação autodidata intensa. Clientes começaram a procurá-lo diretamente. Palavras como responsável, honesto,
honesto, competente e caprichoso se espalharam boca a boca. José percebia que estava no limiar de algo maior. Não era mais apenas um pedreiro, era um construtor. Arrono. Capítulo 7. O salto de fé. Nascimento da JS Construções. Em 2001, aos 23 anos, José tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Largaria o emprego fixo para abrir sua própria empresa. Tinha R$8.000 guardados, economia de 3 anos de trabalho árduo e uma lista de 15 clientes que já haviam manifestado interesse em seus serviços. O nome da empresa foi escolhido com simplicidade: JS Construções. J de José, S de Silva. Não precisava de mais nada. Registrou a empresa como MEI, microempreendedor individual. Comprou uma picape usada modelo 1995 por R$6.000, investiu R$1.500 em ferramentas profissionais e guardou R$500 para capital de giro. Os primeiros 6 meses foram de puro terror. Algumas semanas não tinha trabalho algum. Outras semanas tinha tanto serviço que precisava trabalhar 18 horas por dia para dar conta. Não tinha funcionários. Era ele mesmo fazendo tudo. Pedreiro, servente, pintor, eletricista, encanador, vendedor, contador, secretário. Morava agora em uma casa alugada simples, mas própria. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Luxo comparado ao barraco onde morou por anos. Tinha uma geladeira, um fogão de 4 bocas, uma televisão pequena e seu maior orgulho, uma mesa de madeira onde fazia os projetos e orçamentos à mão. O primeiro grande contrato veio no final de 2001, a construção de uma casa de 150 metros quadrados para um comerciante local. Valor do contrato: R$35.000. Para José parecia uma fortuna. Trabalhou sozinho durante 4 meses, caprichando em cada detalhe. O resultado foi uma casa que parecia ter sido construída por uma equipe de 10 profissionais. Lá Bruno. Capítulo 8. Crescimento e desafios. Quando o sucesso traz novos problemas. O sucesso da primeira casa abriu portas que José nem imaginava existir. O comerciante ficou tão satisfeito que recomendou José para 3 amigos. Em 6 meses, a JS Construções tinha uma lista de espera de 8 meses para novos projetos. José percebeu que precisava tomar uma decisão crucial: continuar trabalhando sozinho e limitar o crescimento, ou contratar funcionários e expandir a operação. Escolheu o crescimento. Contratou 2 ajudantes, depois mais 2, depois um pedreiro experiente. Em 2003, a JS Construções tinha 8 funcionários. Gerenciar pessoas revelou-se um desafio completamente diferente de assentar tijolos. José descobriu que ser bom tecnicamente não significa automaticamente ser bom líder. Funcionários faltavam, faziam serviços mal feitos, desperdiçavam material. Houve semanas em que José se arrependeu de ter saído da vida simples de pedreiro autônomo. Mas ele se adaptou. Assim como havia aprendido a ler estudando à noite, começou a estudar gestão. Comprou livros sobre liderança, administração, recursos humanos. Fez um curso de gestão empresarial aos sábados. Aprendeu sobre motivação, treinamento, controle de qualidade, controle financeiro. A empresa crescia, mas José mantinha os pés no chão. Continuava trabalhando na obra junto com seus funcionários. Usava uniforme igual ao deles. Comia a mesma comida no mesmo horário. Sujava as mãos com cimento todos os dias. Patrão que não coloca a mão na massa não merece respeito de quem trabalha, dizia para si mesmo. Cadurn. Capítulo 9. O reencontro. Quando o passado bate à porta. Em 2005, aos 27 anos, José recebeu um telefonema que o fez congelar. Era o escritório da construtora Mendonça e Associados, empresa do doutor Eduardo, o homem que havia o humilhado 9 anos antes, chamando-o de moleque analfabeto. A empresa estava passando por dificuldades financeiras e precisava subcontratar algumas obras para reduzir custos. Alguém havia recomendado a JS Construções pela qualidade e preço competitivo. Queriam marcar uma reunião para discutir uma parceria. José passou 3 dias decidindo se deveria aceitar a reunião. Parte dele queria recusar por orgulho. Outra parte via uma oportunidade de ouro. A construtora Mendonça tinha contratos grandes, clientes importantes, poderia alavancar significativamente a JS Construções. A reunião foi marcada para uma quinta-feira às 10 horas, no escritório da Mendonça em Associados. José se preparou como nunca antes. Comprou um terno novo, preparou um portfólio com fotos de todas as obras que havia executado, organizou planilhas de orçamento, referências de clientes. Estava nervoso, mas determinado. Quando entrou na sala de reuniões,
depois, Dr. Eduardo estava lá, 9 anos mais velho, mas com a mesma postura arrogante. Não o reconheceu inicialmente. Para Dr. Eduardo, José era apenas mais um pequeno empresário da construção civil tentando conseguir um contrato. Senhor José Silva, da JS Construções, não é mesmo? Disse Dr. Eduardo, estendendo a mão. Ouvi coisas muito boas sobre seu trabalho. José apertou a mão firmemente e respondeu: prazer em revê-lo, Dr. Eduardo. Aruno, capítulo 10. A revelação. Quando o presente confronta o passado. A reunião durou 2 horas. José apresentou sua empresa com profissionalismo impressionante. Mostrou fotos de obras executadas, explicou metodologias de trabalho, apresentou cronogramas detalhados, discutiu custos com conhecimento técnico profundo. Dr. Eduardo ficou genuinamente impressionado. Senhor José, confesso que estou surpreso com o nível técnico de sua apresentação. Onde estudou engenharia? Perguntou o Dr. Eduardo. Não estudei engenharia, doutor. Sou pedreiro de formação. Aprendi tudo na prática e estudando por conta própria. Pedreiro? Impossível. Um pedreiro não tem esse conhecimento técnico. Foi então que José decidiu revelar quem realmente era. Dr. Eduardo, o senhor se lembra de uma obra que fez em Casa Forte em 1994, condomínio residencial Boa Vista? Dr. Eduardo franziu a testa, tentando lembrar. Sim, me lembro. Por quê? O senhor se lembra de um jovem pedreiro que estava trabalhando lá? Um menino magricela, descalço, que tinha feito uma parede de reboco muito bem acabada? Dr. Eduardo começou a desconfiar aonde aquela conversa estava levando. Vagamente, o senhor perguntou ao mestre de obras quem havia feito aquela parede. Quando soube que fui eu, disse: esse moleque analfabeto fez isso? Impossível. Alguém deve ter ajudado ele. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Doutor, Eduardo finalmente conectou os pontos. O jovem pedreiro, sujo e descalço de 11 anos antes, estava agora à sua frente de terno, apresentando uma empresa próspera, falando de igual para igual. Meu Deus, murmurou o Dr. Eduardo. Você é? Sou aquele moleque analfabeto? Sim, senhor. E hoje estou aqui porque o senhor estava precisando dos meus serviços. Capítulo 11. Acertos de conta. Quando a humildade vence o orgulho. O que aconteceu nos minutos seguintes marcou José para sempre. Doutor, mas agora, vendo um homem humildemente pedindo desculpas, sentiu apenas compaixão. Doutor Eduardo, o senhor não precisa se desculpar. Na verdade, preciso agradecer. Aquelas palavras que o senhor disse naquele dia mudaram minha vida. Me deram combustível para ir atrás dos meus sonhos. Se o senhor não tivesse me desafiado daquela forma, talvez eu nunca tivesse descoberto o meu potencial. Doutor Eduardo ficou visivelmente emocionado. José, sua história é inspiradora. Um jovem que sai do interior, analfabeto, e constrói uma empresa próspera através de pura determinação. É o tipo de história que deveria ser contada para motivar outras pessoas. A parceria entre JS Construções e Mendonça em Associados foi formalizada naquela mesma semana. O primeiro contrato foi para a construção de um condomínio residencial de classe média alta. Valor total de R$800.000. Para José, representava o reconhecimento definitivo de sua competência profissional. Mais importante que o dinheiro, aquela parceria simbolizava o fechamento de um círculo. O menino humilhado havia se tornado o homem respeitado. O moleque analfabeto era agora um empresário próspero sendo procurado por quem antes o desprezava. Capítulo 12. Expansão e consolidação, construindo muito além de casas. Com o contrato da Mendonça em Associados, a JS Construções entrou em uma nova fase. José percebeu que precisava profissionalizar ainda mais a empresa para atender clientes maiores com exigências mais complexas. Investiu em tecnologia, contratou um engenheiro civil, implementou sistemas de controle de qualidade, estabeleceu parcerias com fornecedores. Em 2007, a empresa tinha 25 funcionários e estava executando simultaneamente 4 obras de grande porte. José não era mais o pedreiro que fazia tudo sozinho. Havia se tornado um executivo que gerenciava projetos, liderava equipes, negociava contratos, planejava estratégias, mas nunca perdeu o contato com a base. Toda segunda-feira, José visitava pessoalmente cada obra da empresa, conversava com os operários, checava a qualidade dos serviços, ouvia reclamações e sugestões. Quem esquece de onde veio, não sabe para onde está indo, costumava dizer. A reputação da JS Construções se espalhou por todo o estado de Pernambuco. Começaram a chegar contratos de outras cidades. Caruaru
Caruaru, Petrolina, Garanhuns, José precisou tomar outra decisão estratégica importante: expandir geograficamente ou manter foco regional. Escolheu a expansão. Abriu filiais em 3 cidades do interior, cada uma gerenciada por ex-funcionários que José havia treinado pessoalmente. O modelo deu certo. Em 2009, a JS Construções estava presente em 6 cidades e tinha faturamento anual de 3,2 milhões. José agora morava em uma casa própria de 300 metros quadrados, construída por ele mesmo, obviamente. Tinha 2 carros, uma conta bancária confortável, plano de saúde para toda a família. Mas não havia perdido a simplicidade. Continuava acordando às 5 horas da manhã, tomando café preto com pão e manteiga, usando roupas simples para trabalhar. Mario, capítulo 13, responsabilidade social, devolvendo à comunidade. O sucesso financeiro trouxe para José uma percepção que mudou sua perspectiva sobre riqueza e responsabilidade. Ele havia saído da pobreza extrema através de oportunidades, algumas poucas que encontrou, muitas que criou para si mesmo. Agora queria criar oportunidades para outros. Em 2010, José estabeleceu o programa JS de capacitação profissional. Todo ano, a empresa oferecia cursos gratuitos de construção civil para jovens carentes das periferias de Recife. O programa incluía não apenas treinamento técnico, mas também alfabetização para aqueles que, como José no passado, não sabiam ler nem escrever. Não quero apenas ensinar a assentar tijolos, explicava José aos instrutores. Quero ensinar que é possível sonhar alto, mesmo quando se nasce no chão. Os melhores alunos de cada turma eram automaticamente contratados pela JS Construções. Em 5 anos, o programa havia formado mais de 200 jovens. José também implementou uma política interna diferenciada. Todos os funcionários da JS Construções tinham direito a bolsas de estudo para concluir o ensino fundamental e médio. A empresa pagava 100% dos custos educacionais de qualquer funcionário que quisesse estudar. Investimento em educação sempre retorna em forma de melhor qualidade de trabalho, justificava. A história de José começou a ser conhecida regionalmente. Jornais locais fizeram matérias sobre o pedreiro que virou empresário. Programas de rádio o convidavam para contar sua trajetória. José aceitava algumas dessas oportunidades porque sabia que sua história poderia inspirar outras pessoas em situações similares. Sua mensagem era sempre a mesma: não importa onde você nasceu ou como começou, importa onde quer chegar e o que está disposto a fazer para chegar lá. Dale Mouros, capítulo 14. Novos desafios. Quando o sucesso traz responsabilidades. O crescimento da JS Construções trouxe desafios que José jamais havia imaginado enfrentar. Questões jurídicas complexas, disputas trabalhistas, concorrência desleal, pressões de fornecedores, flutuações do mercado imobiliário. Ser empresário era muito mais complicado que ser pedreiro. Em 2012, a empresa enfrentou sua primeira grande crise. A economia brasileira desacelerou, o mercado imobiliário despencou, vários contratos foram cancelados. José viu seu faturamento cair 40% em 6 meses. Tinha 2 opções: demitir funcionários para reduzir custos ou usar suas reservas pessoais para manter a empresa funcionando. Escolheu a segunda opção. Estes funcionários apostaram em mim quando eu era ninguém, disse a esposa. Não posso abandoná-los na primeira dificuldade. Usou suas economias pessoais para manter todos os salários em dia durante 8 meses de crise. A decisão quase levou José à falência pessoal, mas salvou a empresa. Quando o mercado se recuperou em 2013, a JS Construções estava íntegra, com todos os funcionários motivados e leais. Concorrentes que haviam demitido em massa enfrentaram dificuldades para recontratar mão de obra qualificada. José aprendeu que liderança empresarial vai muito além de conhecimento técnico. Envolve tomar decisões difíceis, assumir riscos calculados, cuidar de pessoas, manter a calma em tempos de turbulência. Eram habilidades que nenhum manual de construção civil ensinava. Para se preparar melhor, José se matriculou em um MBA em gestão empresarial. Aos 35 anos, voltou a ser estudante. Assistia aulas aos sábados, fazia trabalhos em grupo com executivos de grandes empresas, apresentava seminários sobre gestão de projetos. Capítulo 15. Reconhecimento. Quando o mérito é oficialmente reconhecido. Em 2015, José recebeu uma ligação que o deixou sem palavras. Era da Câmara dos Deputados de Pernambuco,
informando que ele havia sido escolhido para receber a Medalha do Mérito Empresarial, honraria concedida anualmente aos empresários que mais contribuíam para o desenvolvimento econômico do Estado. A cerimônia aconteceu no Teatro Santa Isabel, centro do Recife. José estava nervoso como nunca. Seria a primeira vez que discursaria para uma plateia de mais de 500 pessoas, incluindo políticos, empresários tradicionais, acadêmicos, jornalistas, pessoas que, 20 anos antes, jamais o considerariam digno de dividir o mesmo ambiente. Quando seu nome foi chamado e ele subiu no palco para receber a medalha, José teve um flashback da época em que dormia em barraco de madeira compensada, quando era humilhado por não saber ler, quando era considerado apenas mais um moleque analfabeto sem futuro. Em seu discurso de agradecimento, José foi direto ao ponto. Esta medalha não é só minha, é de todos os jovens pobres deste país que acreditam que podem mudar suas vidas através da educação e do trabalho duro. É de todos os pais que trabalham pesado para dar oportunidades melhores aos filhos. É de todos os professores que acreditam que ensinar vale a pena, mesmo quando os alunos chegam atrasados porque tiveram que trabalhar antes. A plateia se levantou em uma ovação que durou 3 minutos. Jornais locais destacaram o discurso como o mais emocionante da noite. José havia se tornado oficialmente um exemplo de sucesso empresarial, mas também um símbolo de superação pessoal. Nos dias seguintes, José recebeu centenas de mensagens de pessoas se identificando com sua história. Jovens de periferias, trabalhadores rurais, empregadas domésticas, pessoas que viram na trajetória dele uma prova de que era possível mudar de vida independente das circunstâncias de nascimento. Capítulo 16. Expandindo horizontes, além da construção civil. O reconhecimento público trouxe para José oportunidades em áreas que nunca havia considerado.